É pecado fazer juramentos? O que Jesus ensinou sobre jurar em nome de Deus? A paz do Senhor. Na lição de número 6 estudaremos o tema Expressando Palavras Honestas. Nesta aula aprenderemos que devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes de iniciar, peço que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja. Também deixe a sua curtida, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Lembro também que esta não é a aula 6 completa, apenas um pequeno subsídio para você que está estudando para o tema ou se interessa sobre este assunto. Vamos então ao assunto desta abençoada lição. Palavras são importantes. As palavras transmitem uma mensagem. As palavras revelam o que acreditamos. Em muitos casos, as palavras têm um poder incrível quando usadas para destruir ou edificar outras pessoas. Nossa capacidade de receber a salvação é possível por meio de palavras faladas, conforme Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e é justificado, e com a boca se confessa para a salvação. Dito de forma simples, nossas palavras medem a maturidade espiritual que professamos para aqueles ao nosso redor. Pois se nos confessarmos como cristãos, somos responsáveis por viver as Escrituras por palavras e atos. E se formos passíveis de julgamento com base na aplicação de nossa fé, a maneira pela qual falamos confirmará ou negará se nossos corações são servos de Cristo ou de nossa carne. A Bíblia afirma em Tiago capítulo 1, se alguém pensa que é religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a religião dessa pessoa é inútil. Portanto, devemos estar vigilantes para guardar nossas línguas de falar falsamente, porque nossas palavras podem minar a boa obra que Deus deseja fazer através de nós. Tenha em mente que Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37 é uma continuação do sermão de Jesus no monte, começando com as bem-aventuranças e uma exortação para os cristãos serem sal e luz do mundo. Ele continuou admoestando aqueles que achavam que ele veio para abolir a lei do Antigo Testamento, explicando seu propósito em cumprir a lei. Então ele mudou de marcha e começou uma série de 6 partes, focando nos atributos do caráter, tomando o que as Escrituras ensinam como comportamento justo e colocando uma nova perspectiva para amplificar a seriedade de cada questão no coração do homem. Em outras palavras, Jesus fechou qualquer brecha que o homem pudesse encontrar para obedecer superficialmente à palavra de Deus, enquanto continuava a viver na carne. Todo o ministério de Jesus se concentra no coração, porque o coração é a raiz do comportamento do homem. Conforme Jesus disse em Marcos 7, o que sai do homem é o que contamina, porque de dentro, do coração do homem, vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, a sensualidade, a inveja, a calúnia, a soberba, loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Se desejamos mudar nosso comportamento, devemos primeiro reconhecer a condição do nosso coração e identificar se estamos vivendo para nosso próprio prazer ou para a glória de Deus. Simplesmente não podemos subestimar a importância de nossos corações para entender a sabedoria que Jesus transmite em seu sermão. Pois se nossos corações estão empenhados em servir nossa carne e se autoproteger para marcar legalisticamente as caixas religiosas, nunca nos libertaremos das fortalezas que prendem e extinguem a convicção do Espírito. Consequentemente, Mateus capítulo 5 nos obriga a olhar no espelho e perguntar a nós mesmos: minhas palavras são confiáveis ou manipuladoras e desonestas? Minhas palavras apoiam ou contradizem minhas ações? Posso contar com o que me comprometo? Não se engane. Vendo esta passagem com uma rápida olhada em comparação com os tópicos acima mencionados de ira, luxúria e divórcio em Mateus capítulo 5, versículo 21, Jesus coloca em evidência o caráter e a integridade do homem e o desafia a viver não apenas de acordo com o que ele diz, mas acredita. Se devemos ser conhecidos como seguidores de Cristo, nossas palavras devem ser verdadeiras. Nossos sim e não devem ser resolutos para evitar confusão e mentiras. Portanto, não há necessidade de jurar por nada para provar a validade de nossas palavras, se vivermos verdadeiramente de acordo com o que dizemos. E não podemos esperar que os outros vivam com o mesmo padrão elevado de justiça, se não modelarmos esse comportamento primeiro e principalmente em nossos próprios corações. Sem dúvida, Tiago, irmão de Jesus, ouviu esta mensagem em alto e bom som quando escreveu: mas acima de tudo, meus irmãos, não jureis pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim e o seu não seja não, para que você não caia em condenação. Tiago 5. Quando consideramos o contexto do que Jesus e Tiago estão dizendo,
começamos a entender a importância que os juramentos têm para a saúde da igreja, pois quando os cristãos se comportam em obediência às Escrituras, a autenticidade com que testemunhamos da cruz de Cristo tem substância. A mensagem de salvação tem um peso incrível quando não simplesmente agimos como cristão, mas verdadeiramente vivemos como cristão, expondo como nossos corações foram mudados e transformados pelo Evangelho. A Bíblia muda toda a nossa trajetória comportamental, pois Deus nos fala diretamente através da verdade absoluta de Sua palavra, conforme Zacarias capítulo 8. Estas são as coisas que vocês devem fazer. Falai a verdade uns aos outros, proferir em vossas portas juízos que sejam verdadeiros e favoreçam a paz. Não inventem mal em seus corações uns contra os outros, e não amem juramentos falsos. Por todas estas coisas que odeio, declara o Senhor. Conclusão. Portanto, estamos sem desculpas. O mundo sempre nos dará caminhos alternativos para viver com integridade, honestidade, autenticidade e genuinidade. Mas devemos decidir se as palavras que falamos serão honestas e verdadeiras ou enganosas e hipócritas. A escolha é nossa. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe e até o próximo vídeo.